Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco, nesse momento em que faremos uma abordagem sobre a pandemia e a ecologia, tendo como base a doutrina espírita. O assunto é muito vasto, por isso pontuamos os assuntos mais importantes, começando com o planeta e seu desenvolvimento. Antes vamos pontuar que os espíritos benfeitores nos instruem, através da literatura espírita, e nos diz que a condição vibratória da Terra é o resultado da nossa condição evolutiva. E aí nós vemos que no capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que com a vinda de Jesus à Terra, inicia-se a maioridade espiritual do planeta. A humanidade, a partir daquele momento, se encontrava em condições de receber ensinamentos superiores. E vale a pena também ressaltar que todo o processo evolutivo do orbe terrestre é planejado e acompanhado por forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres. É claro, todos sob a orientação do Cristo. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso, que é uma lei da natureza. Então, o progresso é uma lei da natureza. E não é possível pensar no futuro sem conscientização e sem ações concretas no presente. E o mesmo Evangelho nos diz que, ao mesmo tempo que o homem progride moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, marcham paralelamente no progresso o homem, os animais, que são seus auxiliares, os vegetais e a habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. A lei do progresso é inexorável, nós sabemos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que se constitui numa necessidade. Na essência, não existem obstáculos ao progresso intelectual, ou seja, o progresso material, conforme nos ensina a doutrina. Porém, o mesmo não acontece com o progresso moral. E o que nós vemos hoje é que esse desequilíbrio entre o progresso intelectual e o progresso moral levou o homem a empreender um desenvolvimento de maneira indiscriminada, sem um conceito de desenvolvimento sustentável, exaurindo as matérias-primas do planeta e provocando desigualdades sociais e significativas. Os estudiosos em ecologia aí já se posicionam na ecologia social e na ecologia ambiental. Então, prosseguindo, é preciso que a sociedade se remodele, de modo que as cidades deixem de ser sistemas hostis ao meio ambiente. Por outro lado, para que as políticas tenham sustentabilidade por conta própria, é preciso que se crie uma sociedade com uma nova consciência. Então, vamos analisar a evolução do progresso do planeta. Então, nós observamos a natureza e aí verificamos que há nela uma evolução natural dos elementos. As árvores crescem, florescem, dão frutos e sombra. O sol aquece a todos. As fontes servem também sem distinção. Tudo na natureza cumpre naturalmente os seus objetivos. As formas de todos os reinos da natureza terrestres foram previamente estudadas e previstas, e a elaboração paciente das formas constituiu-se pela agregação e solidariedade dos elementos. Então, era de esperar que o ser humano também se desenvolvesse com esses mesmos princípios, porque o mundo é como um todo integrado, e não como uma coleção de partes desassociadas. Essa percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, como indivíduos e sociedade, estamos todos encaixados em processos cíclicos da natureza e, em última análise, somos todos dependentes desses processos. Nós fazemos parte de um ecossistema perfeito
e precisamos aprender a conviver com ele, respeitando todas as espécies como criações divinas. E aí nós analisamos o perfil do progresso do planeta e verificamos que a humanidade tem hábitos, comportamentos e padrões que exaurem rapidamente os recursos naturais não renováveis e que são fundamentais à vida. O que realmente torna o homem um ser nocivo à natureza é a vontade predatória, primitiva e egoísta, a visão de si mesmo como estando acima de um sistema que está inserido e que é justamente a natureza. E aí nós vamos relacionar agora a exploração dos recursos naturais pelo homem. O consumo acelerado de recursos naturais influi diretamente na maior produção de bens e, consequentemente, no consumismo exagerado. Ora, esse consumismo exagerado vai desencadear o quê? Um aumento no volume de produção, aumento de volume de resíduos, que na sua maioria não são tratados. É então que tomamos conhecimento que a Terra não é uma fonte inesgotável de recursos, e nem um sumidouro sem limites capaz de assimilar todos os resíduos. Então, um dos estudiosos dessa ecologia e que faz isso baseado na doutrina espírita é Orlando Villarraga. E ele nos dá uns indicadores interessantes, isso no estudo que ele fez em 2012. Ele nos diz o seguinte: 50% das florestas das áreas originais da Terra desapareceram devido à exploração de madeira de maneira indiscriminada. 90 milhões de toneladas de pescas são retiradas por ano de áreas de pescaria e levam a biólogos marinhos a acreditarem que os oceanos não podem mais repor o que deles foi tirado. E também o tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo. No panorama social do planeta do século XXI, verificamos que os direitos das pessoas são violados em algumas sociedades, principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento. E então, aumentam as desigualdades sociais no atendimento das necessidades básicas, que são saúde, água tratada, alimentação, habitação, educação, saneamento básico, etc. E tudo isso concorre para quê? Para a ocorrência das pandemias. Em relação às pandemias, então se verificou que elas têm início em locais de profunda desigualdade social. E o vírus, que até então estavam restritos aos reinos animais, ao reino animal, se adaptam para sobreviver no reino hominal e torna-se um perigo letal, se propagando, gerando epidemias e pandemias. Foi assim com o HIV, com a gripe aviária e com a gripe suína. Então chegamos ao Covid-19. Em pleno século XXI, somos alcançados pelo vírus denominado Covid-19. Estudiosos e pesquisadores das principais doenças do século XX, ligados às zoonoses, que é o nome genérico a várias doenças infecciosas dos animais que são transmissíveis ao ser humano, então esses estudiosos identificaram que suas patologias nascem a partir dos movimentos que os homens fazem de maneira indiscriminada em direção à fauna e à flora, e à destruição das florestas, e a aproximação a certas espécies que onde circulam determinados vírus. Ora, os hospedeiros do vírus Covid-19 eram morcegos, que habitavam colônias em locais isolados da China. A causa da contaminação em humanos deveu-se à necessidade de consumo de proteínas pelo homem. Então ele passa a consumir animais silvestres. Então aí nós vemos a relação entre a desigualdade social e o acesso a esses animais que são portadores de vírus que contaminam o homem. Aí vemos dois indicadores importantes
que levam ao desequilíbrio do planeta. Primeiro, a desigualdade social. E o outro é a agressão à fauna. Temos que estabelecer, nesse momento, uma nova ética nas relações. Uma nova ética entre as relações dos homens e o meio ambiente, com a natureza. Estabelecer o respeito e os direitos básicos dos homens. O entendimento dos riscos dos desmatamentos à humanidade e a relação cruel do homem com as florestas e os animais. Nos países onde existem menores desigualdades sociais, as pessoas têm uma boa rede de atendimento à saúde básica e conseguem lidar melhor com a pandemia do Covid-19. E os que têm um bom atendimento mental lidam melhor com os efeitos da quarentena. E aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos, na sua questão 728, que diz assim: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Isso é para a nossa reflexão. Mas é necessário que nós tenhamos novas atitudes. E essas atitudes novas já começaram em países desenvolvidos. Uma delas é o que se chama hoje de economia donut, que nós vamos dizer o que é. A pandemia do Covid-19 leva o homem a pensar em mudanças, e elas já estão acontecendo. Por exemplo, na Holanda, em Amsterdã, está surgindo o Instituto da Economia Solidária, implementada e que propõe um sistema no qual as necessidades de todos são satisfeitas sem esgotar os recursos do planeta. E como é que se faz isso? Utilizando de maneira inteligente, voltada a sanar os desequilíbrios sociais, isso com o que pagam os contribuintes de impostos e taxas, né? Isso aí deriva do orçamento público, E isso é o que preconiza a economia donut, que estabelece que qualquer modelo de desenvolvimento para gerar emprego e renda de forma sustentável precisa respeitar o teto ecológico, respeitando os limites do planeta, e precisa ter alicerce social, priorizando a assistência aos pobres e os excluídos. Aí, esse pensamento é fruto de um aprofundamento na ecologia social e na ecologia ambiental. A ecologia donut é uma proposta de uma economista inglesa, seu nome Kate Howard. Em seu livro, ela analisa os 7 pontos críticos com os quais a economia dominante nos trouxe à situação que nos encontramos hoje. Reformula a economia e nos permite mudar a visão de quem somos, onde estamos e o que queremos. Então, nós podemos analisar que esses 3 pontos são pontos fundamentais de estudo, né, da doutrina espírita. Outra consequência benéfica da pandemia. A Prefeitura de Londres decidiu que o retorno na flexibilização em relação ao Covid-19 se dará com mais bicicletas e menos veículos. Então, como é que eles farão isso? Eles serão liberados linhas de crédito para quem quiser fabricar bicicletas, alugar e trabalhar com o conserto delas. Em relação à natureza, nesse momento de pandemia, há uma trégua. Essa é uma notícia boa. Então, notícias são chegadas de que cardumes de sardinha, salmão, atum, bacalhau, cujas populações estavam em fase de declínio devido à exploração excessiva, estão em fase de resiliência, tendo a oportunidade de se reproduzirem no tempo certo. Bom, e aí nós finalizamos. E aí nós lembramos que todos nós encarnados somos responsáveis, algum em grau maior ou menor do que os outros,
pela situação atual da nossa sociedade. Os espíritos benfeitores nos informam que atravessamos um período de transição planetária. É um processo dinâmico e envolve escolhas da humanidade. Segundo Joana de Ângeles, o quadro social que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Né? É uma citação do livro Palavras de Emmanuel. Então, nós sabemos também que pela lei de causa e efeito, vamos receber amanhã aquilo que semeamos hoje. Nós temos compromisso com a implantação do mundo de regeneração da Terra. Possivelmente estaremos fazendo parte das gerações futuras, de acordo com o determinismo das reencarnações. Sigamos contribuindo para a implementação de um novo modelo de desenvolvimento que leve em consideração não só o aspecto econômico, senão também os aspectos social e econômico e ambiental. Não esqueçamos, somos o que pensamos e alimentamos a psicosfera do nosso planeta, contribuindo ou não no seu processo evolutivo. E, acima de tudo, não esqueçamos que também somos todos filhos do mesmo Pai. Não estamos esquecidos. Jesus nos acompanha passo a passo. Ele está no comando do planeta. E assim, com essas reflexões, nós esperamos que nós possamos realmente começar a criar uma nova consciência, uma consciência ética e equilibrada, para que nós possamos ter realmente um futuro. Muita paz.